Oi, povo do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E me conta aqui, qual era o seu sonho quando você tinha 15 anos de idade? A nossa entrevistada de hoje tinha o sonho de ser pesquisadora. Ela levou esse sonho tão a sério que movimentou toda a família para fazer uma grande mudança de vir aqui para Portugal para que pudessem todos juntos apoiar esse sonho. A nossa conversa de hoje não é só sobre estudar fora, mas é sobre família, ciência e a beleza de acreditar nos sonhos das pessoas que estão à nossa volta e são importantes pra gente. A nossa entrevistada de hoje é a Júlia. Ela tem 20 anos, ela é lá de Atibaia, interior de São Paulo, e atualmente ela é estudante na Universidade de Aveiro, uma das universidades mais respeitadas aqui do país. Júlia, se você pudesse mandar uma mensagem de áudio para Júlia de 3 anos atrás, que estava vindo para Portugal, o que você diria? Vem que tá tranquilo? Ou minha filha, se prepara. Seria mais minha filha se prepara. Porque eu vim com a cabeça de tá tudo tranquilo. Eu vou chegar lá, vou fazer o 12º, o terceiro ano do ensino médio. Sim. E vou entrar na faculdade, vou ser feliz pra É sempre. isso. Não. Não foi bem assim. Imagina, eu vim pra cá, já sabia que eu ia ter que repetir o terceiro ano do ensino Sim. médio, mas tava na cabeça, tipo, ok, vou ter que repetir, mas são 6 meses, né, a mais, porque eu ia terminar o ensino médio em dezembro e, na verdade, vindo pra cá, eu ia terminar em junho. Ok. Já tava com isso na minha cabeça, falei, tô tranquila. São alguns meses só, né? Exato, 6 meses de diferença, o que vai fazer na minha vida? Só que eu atrasei pra vir pra cá, ou seja, eu cheguei em Portugal no meio do primeiro período, Uau. do 12º, não tenho a menor ideia o que davam aqui, se eu tava preparada ou não. Já tinha passado metade do período Sim. e eu não entendi o sotaque, não tinha amigos para me ajudar, não fazia a menor ideia do que fazer. Os meus livros também demoraram para chegar, não conseguia estudar em casa. Então, o começo também os professores perceberam um pouco e me deram uma colherzinha de chá. Ok. Mas mesmo assim, as primeiras provas foram terríveis. Foram terríveis. De tirar em matemática, eu lembro que foi a pior nota que eu poderia ter tirado na minha vida. No Brasil, eu era uma aluna de 7, 8, 9. Sim. E aqui eu virei uma aluna do 0. Foi ridículo. Só fazendo um adendo, a minha primeira nota baixa foi aqui também. É sério. Foi horrível. E isso me desmontou, assim, tipo... Imagina. O que eu vou fazer agora? Porque essa prova do 0 foi a última do primeiro período. Sim. E aí eu comecei a ficar desesperada, meu professor indicou explicadores para eu começar. Sim. Comecei a estudar doidada. Chegou em junho, exames nacionais. Fui fazer, não consegui a nota que eu queria para entrar na faculdade. Isso acabou comigo. Pronto, passei julho e agosto chorando em casa. E meus pais, tipo, não, filha, tudo bem, é uma mudança, você tá se adaptando e você não tinha como adivinhar e tudo mais. Mas aí, pronto, com sangue nos olhos, fiquei estudando desde setembro até ano passado, até junho do ano passado. E foi isso que aconteceu, eu passei de um 8 para um 18 em um ano. Uau. Foi mesmo trabalhando mesmo. E da onde que surgiu essa ideia de ser cientista? Que eu não era de humanas, eu já sabia desde o 6º ano. Já sabia que não era pra mim. Mas de começar, de ter interesse mesmo nessa área de pesquisa e investigação, acho que foi mais quando eu entrei pro ensino médio e comecei a estudar mais aprofundado, biologia, física e química. Física nunca fui muito próxima, física nunca... Não te interessava tanto quanto química. Exato. Química e biologia sempre gostei muito. Agora física, eu já fico meio ali. E esse foi um dos problemas, inclusive, porque eu sabia que eu não era de humanas, mas eu não sabia o que fazer com essa informação. O que eu faço agora? Exato. Então, o que me ajudou mesmo foi fazer testes de vocação. Online, a escola oferecia alguns também... Nada muito profundo, mas que te dava ali um guia. Eu lembro que eu fiz 2 ou 3 testes de vocação e nos 3 apareceu biotecnologia. Na primeira vez eu já fui olhar e falei, olha, isso aqui, gostei. Na segunda vez apareceu de novo, eu,
não é possível. Fui fazer uma terceira e apareceu de novo. E aí, imagina, apareceram outras coisas também, mas que eu li, assim, dava uma descrição, né, do que é cada área. Eu li as descrições e realmente o que mais me chamava a atenção era a biotecnologia. Então foi... Desde o ensino médio, eu sempre tive determinada em fazer biotecnologia. Isso é muito bom, porque isso é muito raro. A pessoa cravar ali que é aquilo e vambora. E é muito legal, né, que você falou que para contar para os seus pais foi fácil. Foi. Antes de eu saber que eu queria fazer biotecnologia, eu já tinha falado com eles sobre as áreas de investigação. E minha mãe, principalmente, sempre me avisou que é uma área difícil, que você depende muito dos outros e não de você, ou seja, você depende de bolsa, você depende do lugar onde você mora. No Brasil mesmo é muito difícil essa área de pesquisa. Um dos motivos também de eu querer estudar fora. Mas ela sempre me avisou também do salário, que não era muito alto, que não seria muito alto. Então, o meu pai sempre me avisou, tipo, filha, faz o que você quiser. Também nem tanto, mas tipo, segue o teu caminho que você achar melhor. Mas minha mãe sempre me avisou sobre essa área mesmo do trabalho. É muito lindo você estudar o que quer, mas também tem que pensar no seu ganha-pão. E eu sabia que o Brasil não seria exato, não investiria muito em pesquisa, em investigação, então eu comecei a olhar para fora. Muito importante, acho que até trazer essa consciência. Já tive contato com pessoas que fazem pesquisa. É muito difícil, eu acho que o nosso país deveria investir muito mais. Porque é o que muda a sociedade. Se for para a área da saúde, é uma vacina nova que pode... um medicamento, um cosmético... Até da área jurídica também, nós também somos pesquisadores, da área de humanas, mas também tem. E às vezes podemos trazer teses diferentes que podem beneficiar certos núcleos, certos grupos de pessoas. Então é muito importante e, galera do governo, vamos investir. Quem tiver no governo, vamos investir nisso. Só que eu olhei para Estados Unidos, Canadá, olhei Suíça também, Itália. Mas Portugal estava na lista, mas assim, não era top 3 da lista. E aí eu comecei a falar com meus pais da vontade que eu tinha. E eles me apoiaram, até porque eles sabiam que hoje em dia, quanto melhor, ou seja, quanto mais etapas internacionais você tem, melhor para a área da ciência. Sim, exato. Não só da ciência, mas principalmente, né? Exato. Então, eu comecei a olhar intercâmbios, cursos de inglês, cursos de verão. E aí, em 2020, eu ia fazer um curso de verão nos Estados Unidos, em Boca Raton. E pandemia. Então, não fui. Mas... mesmo assim, eu nunca perdi o interesse de estudar para fora, sempre olhei sobre TOEFL e SATs, já que eu olhava muito para Estados Unidos e Canadá, e não fazia a menor ideia de como funcionava na Europa. Mas aí, em 2022, o meu pai, que já estava aplicando o currículo para fora e vendo oportunidades para fora, para qualquer lugar, só aplicando mesmo, uma empresa de Lisboa respondeu, marcando uma entrevista, e a entrevista deu certo. E em 2022 eu já estava olhando escolas para estudar, públicas e particulares, porque não sabia como é que ia ser com os documentos. Mas enquanto o visto saía, a gente já estava embalando as coisas da casa e vendendo tudo para se mudar mesmo. E aí vim para cá. Primeiro eu comecei a morar do outro lado do Rio, em casa de amigos de família, mas estudando em Lisboa. Depois me mudei pra cá e aí foi um negócio pra achar apartamento, mas no final deu tudo certo. Primeiros dias aqui em Portugal, como é que foram? Em termos de sotaque, o meu pai fazia toda a conversa com pessoas... Pronto, pessoas do metro ou alguma coisa assim, porque eu não entendia nada. Eu nunca tive muito contato com o sotaque português. Antes de vir, eu não fazia assim muita noção do que era um sotaque português. Então, só na fila da imigração, no aeroporto, a senhora falando comigo e eu assim. E o meu pai respondendo as perguntas. Como é que você entendeu isso? O que está acontecendo aqui? Exato. A minha primeira semana na escola, as pessoas vinham falar comigo e eu assim...
Sim. Não entendia nada, não entendia nada mesmo. O mais difícil foi fazer amizades com portugueses, porque eu não os entendia. E às vezes eu percebia que quando eu entendia alguma pergunta deles e eu respondia, eles não me entendiam. Então eu ficava assim num troca-troca de nada de comunicação. Uma coisa que eu senti muita diferença foi o tratamento das pessoas entre si, ou seja, eu via como é que os meus colegas portugueses se tratavam e o jeito que me tratavam. No começo foi um cafezinho com leite, tipo, a Júlia não sabe, ela acabou de chegar, não sei o quê, mas depois foi mais, tipo, ela não vai saber, deixa ela lá, sabe? Pronto. Meio que subestimando, né? Exato, tipo, é brasileira, ela não vai entender isso. Entendi. Pra quem estudou ensino, não ensino superior aqui, eu tive a oportunidade de estudar os dois, né? Estudei no início da escola, com 8, 9 anos, até os 14. E depois estudei agora. E, assim, quando eu era criança, eu acho que não tinha tanta noção disso, né? Hoje eu olho e percebo que tinha isso, mas graças a Deus, eu acho que Deus foi colocando pessoas no nosso caminho, e Deus sempre coloca, que vão empurrando a gente, e a gente vai... Eu tinha essa sensação aqui, eu falava, cara, eu sou sempre a pior da turma, parecia, e eu tinha que fazer 30 vezes mais do que os meus colegas, parece, para chegar lá. Exato. E quando eu cheguei lá, eu tinha que me manter lá, né? Eu tinha que me destacar de alguma forma. E na faculdade também senti isso muito forte. Mas é isso, gente, é o desafio do imigrante, é assim mesmo. É um ponto pra gente pra gente refletir. E não é porque a gente tá no meio acadêmico que as pessoas vão ser sempre muito educadas, né? Sim, sim. Principalmente em faculdade. Aí é que eu acho que a imparcialidade é maior. Mas na faculdade também, imagina, na escola eu já sentia isso justamente porque já estavam ali há 12 anos estudando na mesma escola, todos se conheciam, conhecia pai, conhecia mãe. Marcavam para estudar juntos e eu tentando me virar em casa, porque eles já sabiam muito mais do que eu e já tinham uma base maior do que eu. Então eu tive que correr mais sozinha. Mas na faculdade, eu ainda assim sinto que eu preciso fazer mais do que os meus colegas, justamente porque eu não tenho a mesma base que eles. Mas eu sinto mais um apoio de vamos estudar junto, vamos marcar de estudar na biblioteca, coisas assim. Isso é muito importante. Júlia, você sentiu alguma diferença no ensino daqui para o ensino do Brasil? A rotina estudantil, você sentiu muita diferença ou foi tranquilo para você? No Brasil e aqui eu estudei em escolas particulares. Ok. Então, no Brasil eu sentia que eu prestava assim um pouco de atenção na aula, mas fazia mais o trabalho em casa. Mas é o jeito que eu funciono, por exemplo, porque meus amigos, a maioria preferiam estudar mais na escola e fazer menos em casa. Vai de cada um. E aqui eu sempre tinha que estar muito atenta nas aulas e sempre estar com um caderno anotando comentários que o professor fez. Colocar um post-it e colocar o que ele falou. E aí em casa fazer os exercícios, reler as anotações, fazer mais exercícios. Então, apesar de eu ter vindo de uma escola particular e já estar mais acostumada em fazer o trabalho em casa, eu sinto que aqui eu fiz muito mais. Tipo, o regime da escola, das duas, era mais parecido com o integral. Entrava às 8 e saía às 2 da tarde. Mas no Brasil eu sentia que eu precisava fazer, sei lá, almoçava, então umas 3, 4 horas, começava a estudar e terminava umas 6 horas da tarde. Aqui não, eu terminava às 9, quase 10 horas da noite, comia alguma coisa rápida para dormir e acordar no próximo dia para ir para a escola de novo. Entendi. Então, você sentiu que o sistema aqui era mais puxado. Sim. Tudo bem que também tinha a questão de você não ter estudado aqui desde o início, né? Então você estava pegando o ritmo. Mas eu também tenho essa sensação que eu fui ao contrário de você. Eu fiz o ensino fundamental aqui e o médio eu fiz no Brasil. E eu tive a sensação que no Brasil eu desacelerei. Aqui era um negócio tipo... Bora, eu tinha caderno de escola e caderno de casa e eu tinha que apresentar os dois para a professora, sabe? A matéria tinha que ser passada nos dois.
caderno de estudo de casa e a gente levava e valia a nota. Aí foi até ruim, porque eu desacelerei até demais, eu acho. Tipo, se acomodou, Eu me né? acomodei, porque, tipo assim, o nível que eu... Aqui, enquanto eu sentia que eu tinha que correr atrás dos meus colegas, lá eu sentia que os colegas tinham que correr atrás de mim. Porque eu já tava num nível que aqui me preparou pra esse nível, entendeu? Então, vou desacelerar. Não façam isso. Não façam isso, porque foi muito ruim pra mim depois pra entrar na faculdade. Acabou sendo muito angustiante. Então, não façam isso, estudem. Seja como a Júlia. Tá. Tive a informação que você fez 2 cursos na época do ensino médio. Foi o curso de neurociência, né? E o curso de college writing. Você fez aqui, você fez lá no Brasil. E como que surgiu essa oportunidade? Ok, eu fiz lá no Brasil. E a minha escola fez uma parceria com uma empresa, chamada Christian Hall. Minha escola era cristã. Era cristã. E fizeram essa parceria com o Christian Hall. E eles dão essas oportunidades todos os anos de cursos de 6 meses. De diversas áreas. Tem desde arqueologia até, college writing. Mas eles dão maioritariamente em inglês. O curso de neurociência foi em português. E foi com uma mineira. A minha professora era mineira. Mas foi totalmente online. Os 6 meses era uma reunião por semana. E nós tínhamos um trabalho de casa para fazer normalmente. Com essa professora foi menos trabalhos de casa e mais um projeto final no final do curso. E com college writing foi uma brasileira também que deu, mas o curso era em inglês. E a aula inteira era em inglês. Mas eu tinha um trabalho semanal. Todas as semanas eu tinha que fazer uma redação, um essay. E entregar. Dependia do tópico. As aulas eram mais sobre o tópico, até para nos dar ideias de como escrever e também como escrever, o mais importante. Mas os 2 foram de 6 meses e eu fiz, acho que tudo no mesmo ano. E me explica, pra quem tá assistindo a gente, como é que funciona isso? Quem estuda aqui, como é que é o ingresso na faculdade? Depende da área que você quer. Porque, por exemplo, a partir desse ano, de 2025, quem for ingressar no ensino médio precisa obrigatoriamente de 2 exames. Um deles sendo português. E acho que, pelo que eu entendi, tem o português do 11º e do 12º. Então, se você tá no 11º e você faz o exame de português, tá feito. Só que aí, no 12º, você tem que fazer um segundo exame dependendo da sua área. Na minha, por exemplo, eu já olhei, quando eu ingressei, podia ser ou matemática, ou biologia e geologia, ou física e química. E agora é 2 de algum desses 3. Pode ser matemática e biologia, pode ser matemática, física ou química, biologia ou física. Então tá um pouco parecido com o Enem, né? Você não fez o Enem, mas não sabe que é mais ou menos assim, né? Sim. E antigamente tinha uma coisa de nota, não tinha? Aqui? Sim. Também vai depender do seu curso, mas vai contar tantos % da sua nota do secundário, ou seja, 10º, 11º e 12º. Faz uma média ali. E média dos seus exames. Então, quando eu me candidatei para a faculdade, eu usei a minha nota do secundário e só o exame de matemática. Só que agora vai fazer uma média dos 2 exames. Entendi. E ou mais que você fizer. Quais são os seus planos para o futuro em relação à biotecnologia? Para que área você quer se direcionar? A biotecnologia tem 4 ou 5 áreas. São divididas em cores, eu não vou lembrar as cores, mas saúde, indústria, têxtil, área de alimentícia. E eu não vou lembrar o quarto agora, afinal são 4. Mas eu quero ir para a área de saúde, que eu sei que é biotecnologia vermelha, que eles chamam. Eu também já sabia que eu queria fazer biotecnologia justamente por causa da saúde, porque antes de saber que eu queria fazer biotecnologia, eu queria fazer medicina. Mas depois fui me conhecendo melhor e pensei, acho que medicina não é pra mim, mais por causa do trabalho em si. Prefiro ficar mais no backstage da saúde. Mas eu quero fazer
a área da saúde, mais especificamente produção de vacinas e pronto, de medicamentos na área da investigação. Júlia, você pretende fazer alguma outra, assim, é claro que se você vai trabalhar como pesquisadora, provavelmente você tem aí uma vontade de um mestrado, de um doutorado. Sim. Você pretende fazer em Portugal ou você acha que ir para outro país seria uma melhora para o seu currículo? Eu nunca pensei em fazer mestrado em Portugal desde quando eu vim para cá, mas justamente porque eu já sabia que, apesar de que aqui pelo menos tem biotecnologia, ainda assim são poucos lugares que tem. Ok. E mestrado eu vejo de biotecnologia, só que eu já vou fazer licenciatura de biotecnologia. Sim. Eu quero me especializar principalmente na área da saúde. Sim. Então eu sempre olhei para fora, tenho olhado para a França, para a Suíça, Itália, que eu sei que eles têm um mestrado na área de biotecnologia, mais afunilado para a saúde. Para a saúde, joia. E Estados Unidos, Canadá saiu da rota ou ainda é um sonho? Saiu da rota. Acho que eu vou ficar pela Europa mesmo. Mais pelo que eu tenho pesquisado de avanços tecnológicos e tudo mais, do que propriamente por ser Estados Unidos ou Canadá. Existe alguma pesquisadora que seja sua inspiração? Eu sigo um pesquisador. Eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas é Daniel alguma coisa. Depois eu encontro o Instagram dele. Mas eu sigo ele e ele trabalha num laboratório em Boston, nos Estados Unidos. E aí ele mostra um pouco da rotina dele. Ele faz vídeos relacionados a tópicos recentes de o que é fake news, o que não é. Pronto, o melhoramento da saúde, mas também ele mostra o que ele tem pesquisado. No momento ele tem feito como se fosse um band-aid, um penso de tecidos animais e serviria para queimaduras. Então, como se fosse um band-aid, você coloca em cima da queimadura para ele, pronto, a pele restaurando mais fácil. Também sigo uma página mais geral que chama Future Biotechnology, que também mostra um pouco mais, e faz uns memes, mas também mostra um pouco de biotecnologia em si, alguns avanços e pronto. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, de conhecer a história da Júlia. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, lá nós estamos atualizando sempre com notícias sobre a vida estudantil aqui em Portugal. Também te convido a baixar o nosso PDF que está lá no link da bio do Instagram, que são os 5 primeiros passos que você tem que dar para chegar até aqui em Portugal, para realizar o seu sonho de estudar aqui. E é isso, gente. Um super beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!